Vamos lá, vamos falar da marca da besta agora. Johnny, o bicho vai pegar agora a marca da besta e o selo de Deus. Então eu vou dar o contexto, passo para o Hilber e a gente já passa para você rapidinho, tá? Falando da marca da besta, pessoal, a gente precisa, antes de falar da marca da besta, nós temos que olhar para o selo de Deus, porque tudo aquilo que Deus faz, o inimigo imita. Você vai ver que tem a noiva de Cristo, mas aí você vai ver uma grande meretriz no Apocalipse. Você vai ver que tem a nova Jerusalém, você vai ver que tem a grande Babilônia, e assim sucessivamente tem essa grande dualidade. Então vamos falar primeiro do selo de Deus? Segundo os Coríntios 1:21 vai dizer o seguinte: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo nos nossos corações. Então o Espírito Santo é o penhor da promessa e ele é o selo de Deus na vida do crente. Efésios 1:13, e quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo da promessa é o selo de Deus na vida do crente. Vai ter, ó, não entristeçai o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Então, o que a gente vê? Que o Espírito Santo é o selo de Deus, está lá em Apocalipse 7 também, em Apocalipse 9 também, vai mostrar o Espírito Santo selando os crentes na nova aliança, ok? Entendemos então que o selo de Deus é espiritual. Vamos partir então para o selo do anticristo, ou a marca da besta. Apocalipse 13:16. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, ó, qualquer um, livre, escravo, não importa, fosse colocado um sinal na mão direita e na testa para que ninguém comprasse ou vendesse, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o que nós entendemos que, assim como o selo de Deus, simbolicamente localizado na testa do seu povo, não é algo tangível, mas ele é representativo e ele aponta para um pensamento, uma postura que reflete a prática da justiça. De forma similar, a marca da besta também, para nós, atualmente, não é uma inscrição visível, mas representa um conjunto de crenças e ações contrárias à justiça. A menção, a marca da besta estar na testa, simboliza a aceitação e as práticas e os atos de injustiça. Então nós somos convocados à equidade e à justiça. Importante ressaltar que a palavra iníquo significa transgressor da lei. Por que eu estou dizendo exatamente isso? Porque Timóteo 2, do 2 ao 19, 2 Timóteo 2, 2 ao 19, vai dizer o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece esse, tendo o seu selo. Olha, o fundamento de Deus é um selo. Fundamento é o alicerce, tá? É esse selo. Dois pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, apartam-se da injustiça todo aquele que professa o seu nome. Qual que é o selo de Deus? Aqueles que se apartam da injustiça. Então, qual que é o selo de Deus? Todos aqueles que andam na prática da justiça. Se o selo de Deus, para nós, para mim, tá? Vou passar para o Uber agora. É a prática da justiça, logo o selo do anticristo é o quê? A prática da injustiça. Se o selo de Deus e o fundamento são seguir as suas leis, seus estatutos, seus mandamentos, logo a prática e o selo do anticristo é exatamente aquele que anda na prática da iniquidade, que é a quebra da lei. Tem muita coisa para eu ler, eu vou pular tudo e vou passar para o Uber para a gente ganhar tempo. Então, para a gente, quem será marcado, quem tem o seu nome, quem tem o nome escrito no livro da vida, não será marcado pelo anticristo. Olha só o que a Bíblia fala. Adoraram a besta e todos que habitam sobre a terra, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, meus irmãos, eu não acredito que um cristão... Uber, você é selado com o Espírito Santo? Acredito que sim. Tá, se nós somos selados, nós não seremos... Uber, você acredita que seu nome tá no livro da vida nos céus? Sim. Maravilha. Olha o que Apocalipse 18 vai dizer. 13 vai dizer. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, se o Wilber tem o selo de Deus, se o Wilber tem o selo de Deus, se o Wilber tem o seu nome escrito no livro da vida, Apocalipse 3 diz que o Wilber não participa da marca da besta, o Wilber também não será lançado no lago de fogo. Então, o que eu quero deixar é tirar o alarde do meio da igreja do povo de Deus, tirar esse susto, essa correria que o pessoal, é o chip, é o Covid, é isso, é aquilo. Não, pessoal, calma. Todos aqueles que adoram é aqueles que se entregam aos desejos da grande meretriz lá que eu falei do Apocalipse 17, aqueles que se entregam à prática da injustiça. Se você está selado pelo Espírito Santo, tem os fundamentos de Deus, como 2 Timóteo fala, anda na prática da justiça, você está com seu nome escrito no livro da vida e Apocalipse 13 e 18 não fazem parte da sua vida. Vai lá, Hilber. Então, beleza. Só para falando que eu concordo no que o Johnny falou das duas ressurreições, a gente também vê assim. Só que a divergência é temporalmente. O que acontece? A gente coloca a primeira ressurreição ocorrendo agora e a segunda ressurreição já com o trono branco. Então, é a mesma forma que você falou. Só que a gente só tira um pouquinho esse período intermediário.
que é esse milênio de 1000 anos. Igual, Só no pré-milenismo... para entender a diferença, acredita na ressurreição para iniciar o milênio, você acredita na ressurreição para iniciar o tribunal de Cristo. A eternidade, exatamente, a eternidade. O trono branco. A linha milenista, essa segunda ressurreição é o trono branco de justos e ímpios. E a primeira é essa que está ocorrendo agora. E ressurreição então, literal mesmo, né? O quê? O trono branco, literal mesmo. Entendeu? Legal. Então a gente acredita em 2 ressurreições também, e a gente acredita nessas disponibilidades. A única diferençazinha é que a linha pré-milenista coloca 1000 anos entre uma e outra. A gente não. Isso. A gente tira esses 1000 anos e já entra na eternidade. É só essa diferença. Então a gente vê que é bem parecido mesmo. Agora, o contexto da marca da besta, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais histórica, porque, ao meu ver, o livro do Apocalipse é uma carta e ela tem um destino, que é as 7 igrejas. Então, o que João escreveu, primeiramente, foi para os seus primeiros receptores. Então, para as 7 igrejas, para os anjos das 7 igrejas. Então, quando fala, o verso 18, aqui tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou seja, aquele povo que recebeu essas cartas, eles tinham sabedoria, eles calcularam o número e chegou ao nome, que era o nome de Nero César. Então, eles entenderam que Nero César era essa besta. Só que tem um problema, Nero já tinha morrido, era Domiciano. Mas tinha um mito que ocorria ali, era o mito de Nero redivivos, ou seja, Nero não morreu, Nero vai voltar, e ele vai voltar com essa peste de como ele era imperador, sanguinário e soberano, e vai pisar em todo mundo. Então, por esse mito e por esse nome, a igreja entendeu que, então, quem é esse número é o imperador romano. Então, eu não posso fazer a associação com o Império Romano, que era o que estava acontecendo. Por conta de Roma estar numa prosperidade econômica, as igrejas começavam a fazer ligação com o Império. A igreja de Laodiceia, por exemplo, ela era próspera porque ela fazia ligações econômicas com o Império. Vocês tinham as guildas ali. O que eram guildas? Associação de trabalho. Então, para você participar de uma guilda, você tinha que cultuar o imperador e participar das festas culticas e litúrgicas do imperador. E a igreja não fazia. Então, o que acontece? Você tem um exemplo de uma igreja que não participava, Esmirna. E o que Cristo fala? Você é pobre, mas sabe que você é forte. Então, naquele contexto literal histórico da época, você conseguia ver justamente esse comprar e vender. E esse comprar e vender estava associado com o Império Romano, que agora vai ecoar com a Grande Babilônia, que é esse sistema. Então, toda vez que o cristão, a igreja, ela faz essa relação com a política, essa relação feia, essa relação de adultério mesmo, a prostituição, vê membros da igreja como a cabeça de gado ou até cabeça política. Ela está se associando com esse sistema. Então, ela está adquirindo vantagens financeiras, ela está comprando e vendendo. Então, a gente enxerga esse ponto histórico que vai ecoando também até os nossos dias. Tá bom, Johnny? Toda a sua palavra aí. Certo. De certa forma, eu acredito nisso também, porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala, né, ele confirma, Paulo confirma que o império do mal, do iníquo, já opera. Ele fala isso desde a época que ele já estava vivendo, ou seja, quase 2000 anos atrás aí, né? Ou seja, o império do mal já está solto no mundo aí, inclusive tratando-se aí da besta. Só que lá ele ainda falava que ainda faltava acontecer algo que detém o anticristo, a manifestação do anticristo ainda ia surgir, porque tinha algo que o detinha, né? Sem muito a fundo, porque inclusive foi o último debate, estava falando a respeito desse assunto, mas, tá lembrando, né? Apesar de eu ir algumas vezes no debate lá na Rádio Musical, vocês podem até assistir e ver que eu não sou o cara que vou ficar debatendo, degladiando, não. Eu debato, na verdade, trazendo, nem no debate, né? Eu trago as ideias, né? Para colocar na mesa, para a gente pensar, né? E dialogar sobre o assunto. Até mesmo os debates são assim. Então, pensando dessa forma, o que eu creio a respeito da marca da besta, né? Até pegando um paralelo do que o Max falou, existe sim, acho que eu acredito que existe muitas coisas que simbolizam a marca da besta já há muitos séculos, que são ações físicas que as pessoas têm, como ações físicas, ações da vida que você simboliza, se demonstra com a sua prática aí que você é selado por Cristo, ou que você é selado pelo diabo, tá? Mas eu creio que também vai ter esse selo literal.
ou seja, a marca da besta de verdade no corpo da pessoa, na mão ou na testa. Por que que eu penso que é literal, já que o selo de Deus é espiritual? Até para diferenciar, né? Deus, ele é espiritual. Deus não é material, não é físico no nosso meio. Então, o selo dele, obviamente, se parece com ele, ou seja, é espiritual, né? E a besta não é espiritual, apesar de ter algo espiritual maligno por detrás dele, né? Mas ele é uma pessoa física, ele vai ter um governo físico aqui na Terra. Então, se ele é um governo físico, pessoa física que vai governar literalmente uma terra literal, de verdade, material, então a marca dele também é material, assim que eu creio, tá? E baseado nisso, até nem vou precisar ler, porque o Max já leu o texto que fala a respeito disso, mas existe o verso ali, que é o verso 17 do capítulo 13 de Apocalipse 13, no verso 17, que deixa bem claro que a gente não vai poder comprar e nem vender se não tiver essa marca. O Max tirou o medo de todo mundo, eu volto a trazer o medo para vocês, para quem crê aí no pré-milenismo, tá? Mas sempre lembrando aí, gente, a ideia não é debater, a ideia é colocar na pauta aí para a gente entender as duas visões, tá? Quem sabe quem está certo, né? Quem sabe? Só Deus sabe, mas enfim, continuando a explicação da marca da besta. Então, eu creio, a respeito do pré-milenismo, que quando tiver a grande tribulação, vai ter sim uma marca física, e essa marca física, até pensando nos tempos de hoje, com a tecnologia que tem hoje, ou seja, o que eu vou falar agora não é baseado no texto bíblico, mas converge com o texto bíblico, que é o quê? Se a gente pensar nos dias de hoje, ou seja, antigamente não dava para fazer isso, o que eu vou falar agora, mas nos dias de hoje é possível ter um dinheiro digital e que só alguma coisa com uma marca na sua mão ou uma marca na testa seria a única forma de você movimentar financeiramente o seu dinheiro. A gente sabe que isso hoje é possível. João, ele não sabia quem inventar a tecnologia do Pix, do dinheiro digital que tem hoje. Ou seja, ele não estava falando uma coisa que ele sabia, não, pelo contrário, ele estava falando sempre de uma revelação que Deus estava dando para ele. Até mesmo eu acredito que ele não tinha entendido, né? Se a gente for até basear, pensando nas profecias de Daniel, quando Daniel teve a revelação, Daniel, um homem super inteligente no Antigo Testamento, quando Deus deu a visão para ele, muitas coisas ele não entendia, ele perguntava ao anjo, poxa, me explica aí que eu não entendi. O anjo falou, sela aí, porque até o tempo do fim você não vai entender. Então, eu acredito, sim, que muita coisa João escreveu lá, mas, poxa, nem sei do que eu estou falando, né? E hoje é muito fácil a gente imaginar, olha, sem o dinheiro digital, você não consegue comprar e nem vender. E onde vai ser colocado a forma de usar esse dinheiro digital? Vai ser na mão ou na testa? Hoje, dá para imaginar isso acontecendo literalmente. Eu, inclusive, até confesso que quando era criança e pensava a respeito disso, né, eu ficava assustadíssimo, né? Acho que dá para assustar até os dias de hoje. Mas eu lembro que ficava assustado, ficava pensando na marca da besta. A Bíblia declara ali que é o 666, né? E fala da imagem da besta, que vai ter vida. Então, tudo mais isso aí é assustador. E acho que essas partes assustadoras aí que me trouxe motivação desde criança a conhecer mais a escatologia, os escritos proféticos e ser um estudo que eu amo até os dias de hoje, né? Mas, resumindo, então, é isso. Eu acredito que vai ser uma marca literal. Normalmente é isso que acredita um pré-milenista histórico, para vocês entenderem a diferença da visão aí. Ô Johnny, eu tinha escrito aqui, eu pulei na minha fala, né? Eu coloquei assim que uma pergunta que eu queria fazer para as pessoas que estão assistindo a live, né? Será que a adoração verdadeira realmente está ligada à transação comercial? A adoração da besta está ligada a um sistema que seja econômico? Será que Deus, que é tão justo e misericordioso, vincularia toda a glória da salvação em Cristo a algo que é tão material, um chip ou restrições financeiras? Então eu coloco assim que eu tento resistir a essa tentação de reduzir a mensagem da cruz a uma simples finalidade de sistemas e tecnologias futuras. Porque aí, Johnny, eu estou colocando, teoricamente, a obra da salvação da cruz na minha obra, entendeu? Se eu fizer, eu sou salvo. Se eu não fizer, eu não sou salvo. E a obra de Cristo é automaticamente o contrário. Eu estou esvaziando a magnífica salvação de Deus e a redenção gloriosa que Ele projetou, e eu estou conectando ele a coisas físicas tão pequenas, e a grandiosidade da espiritualidade cristã que Deus fez, a gente está esvaziando a cruz de Cristo, todo o sacrifício dele, e colocando na mão do homem.
assim, tipo, eu não tô querendo confrontar, eu tô querendo tentar dizer isso, entendeu? Assim, Max, você acredita que pode ter? Pode até ter alguma coisa no futuro, sabe? Eu não tô descartando, porque o futuro a Deus pertence. Mas hoje, o que eu vejo na teologia milenista ou inaugural, Johnny, é que ela me coloca como participante do que Deus está fazendo. N.T. Wright disse isso. Ele fala assim que a escatologia, a milenista, ela traz o futuro para o presente. Ela coloca eu como participante. Sabe? A grande Babilônia está aqui, eu estou dentro e eu tenho que sair fora dela. Sai dela, povo meu. A prostituta está me convidando todos os dias com o cálice de tontear e eu tenho que estar fora dela. Isso é escatologia, a milenista, o milênio inaugural. Ela me põe co-participante daquilo que Deus está fazendo. A escatologia que eu persegui durante muito tempo era assim, vai ser 7 anos finais, vai ser 3 anos e meio, vai ser não sei o quê, vai ser 2 trombetas, toca aqui. Eu pegava o Apocalipse e colocava sempre numa visão futura. E é isso que eu estou te falando. Será que se a gente reduz a imagem, Johnny, eu não estou colocando então a operação da salvação na mão do homem? Eu não estou fazendo aquilo, ó, vocês são salvos pela fé mediante a graça, mas isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ah, eu coloquei a marca, não coloquei a marca, eu comprei uma casa, não... Sabe, eu vi uma irmã, eu conversei para você na padaria, né, que uma irmã vendeu tudo e foi para o sítio dela, ela perdeu o emprego, prendeu tudo, e as crianças tirou da escola, porque quando começou o CVD, teve um canal aí na internet abençoado, que a gente já seguiu muito. Ele falou que era para a pessoa vender tudo e ir para o deserto. Ela falou, deserto no Brasil? Jesus não sabia que no Brasil não tinha deserto. Olha só o pensamento. Se é uma metonímia, uma figura de linguagem, um símbolo que aponta para algo, deveríamos entender que é a restrição, é estarmos restritos àquilo que o Egito serviu eles. Eles falavam, sinto saudades do Egito, meu Deus. Os prazeres do Egito. Então nós temos que se desligar dessa grande Babilônia. A mulher vendeu tudo, a assistência social queria tomar os filhos dela, e eu tive que intervir, ir lá e fazer todo aquele trabalho que eu já te contei. Será que a gente não está esvaziando a obra da cruz, Johnny, colocando o poder da salvação na mão do homem? É só você não colocar a marca, viu? Você não botou a marca, tá tudo certo. Então, pô, vou comer, vou beber, vou me prostituir, vou pro meu carnaval, e quando chegar lá na frente é só não botar a marca. Como disse aquela doida lá no carnaval, que eu esqueci o nome dela, de cabelo azul lá, a malucona lá. É só não botar marca e tá tudo certo. Nós vamos passar um pouquinho de fome e tal, uma perseguiçãozinha e tá de light. Eu acho que é isso, Johnny. Eu não quero negar que possa existir um controle absoluto no futuro, mas eu quero dizer que uma vez que eu coloco o poder da salvação na mão do homem, eu tiro da graça de Cristo. Eu tiro a obra de Cristo, eu esvazio a cruz de Cristo. Você acha que eu tô exagerando, Wilber? O Wilber sempre me puxa aqui o freio. Não acho que tá exagerando. Eu acho que... Eu entendo o ponto do Johnny, eu pensei muito assim também de que a gente teria que ter algo físico e como o Max falou também, não descarto, pode ser que tenha, graças a Deus que a gente tem o Johnny aqui, que é o nosso amigo pré-milenista, que quando tiver lá acontecendo, quando tiver acontecendo, fala assim, tá vendo? Eu avisei, ó, não bota marca não. Eu vou ligar pro Johnny, não põe, Johnny. Não. É isso. Ele me ajudar. Mas eu também acho que se a gente colocar assim, a gente vai meio que colocar um gap ali no sentido da salvação. Ou seja, a cruz de Cristo vai ser até só um ponto. A partir daí vai ter que ser a sua obra. Ó, não coloca, tá? Se você não colocar, você está aprovado. Se você colocar, você está reprovado. Então, isso é que é a minha resistência atualmente. Mas, como eu falei, eu tenho amigos pré-milenistas, então qualquer coisa o Johnny salva a gente no futuro. Deixa eu corrigir um ponto aí, tá? Deixa eu corrigir um ponto aí. Ô, Johnny, mas realmente, tem um ponto aqui que precisa ser corrigido, que é o quê? Não é que a salvação vai ser porque você não recebeu a marca da besta. Não, esse é mais um tipo de pecado que vai te condenar. A gente pode fazer uma lista. Aí de dezenas e dezenas de pecados que nenhum deles vai te salvar se você não fizer. Mas eles vão te condenar, vão te atrapalhar, vão te empurrar para o inferno se você fizer. E são físicos. Vou dar um exemplo simples, né? Será que Deus seria, injusto deixar uma marca para a gente sofrer dessa forma? Olha só, Deus fez um jardim lindo, maravilhoso, podia comer de todas as frutas, mas Deus colocou lá uma fruta física, que a gente conhece como árvore do conhecimento do bem e do mal, e era física, e lá, eles podiam escolher não comer, ou eles podiam escolher comer. A salvação deles não estava na fruta, mas a condenação deles estava na fruta. Se a gente ler Apocalipse 14, do verso 9 até o 13, fala do terceiro anjo ali que começa a gritar a condenação
para quem receber a marca da besta. Não é salvação para quem não recebe, não é. Então, é esse ponto aí que, para não torcer, não é salvação para quem não recebe, mas é condenação para quem recebe a marca da besta. É a mesma coisa, fala assim, puxa, eu não sou ladrão, eu não sou assassino, então eu estou salvo. Não, que bom que você não é assassino, não estou salvo. Porque se fosse, já é um pecado a mais que te condena. Mas, independente de todos os outros pecados, a única salvação está em Jesus. Ou seja, até fortalecendo o que o Max falou, e o Weber também acrescentou aí, a sua salvação não está no futuro, ou seja, no presente também, não receber a marca da besta. A sua salvação está em aceitar Jesus como seu salvador. Ele morreu na cruz por você, né? Então, a salvação está aí. Agora, tudo que for pecado, seja desobedecer, seja de qual forma for, seja a marca da besta literal, física, seja qual for a forma de desobedecer, você vai estar desagradando e se afastando de Deus. Daí sim, você longe de Jesus, você perde salvação. E a salvação está em Jesus. É só esse ponto aí.